Eu não sou o que você gostaria que eu fosse. E eu próprio, também não sou o que gostaria de ser ou poderia ter sido. Então, quem eu sou? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance Um Brinde ao Nada. Está vindo aí, está chegando de viagem, a viagem da gráfica até a mim. Tem a ver com cálice, que tem a ver com família, com desafios impressionantes da alma humana. Você vai conhecer quando assim que chegar. É o seguinte, hoje eu gostaria de falar sobre um tema com o qual eu convivo desde a infância, desde que descobri a minha vontade, mais que vontade, a minha paixão pela escrita. E esse problema foi se acentuando com o passar dos anos. Quanto mais eu escrevia, mais ele se agravava. Eu vou fazer um paralelo com o futebol, que é um fenômeno que todo mundo entende, que todo mundo assimila bem. Você pega dois gênios da bola, como Pelé e Garrincha. Aí você adora jogar futebol. E você, independentemente de quando você nasceu, você, mesmo não tendo vivido na época deles, mesmo não tendo o privilégio de vê-los jogar em tempo real, você sabe como eles jogavam, porque os relatos estão aí, vídeos mostrando jogadas, e você, como praticante de futebol, você quer ser um craque, e com certeza esta é uma referência. A habilidade do Pelé e do Garrincha são referências para você, como amante do futebol e também como craque. E você, com certeza, você gosta tanto desses craques, desses gênios da bola, que você, ao mesmo tempo em que tenta aprender e apreender deles o que eles sabiam de jogadas, você com certeza se espelha neles para ao menos chegar perto deles, no sentido da habilidade. Embora você saiba que isso é difícil. E você, com essa admiração, você adquire também uma influência nas jogadas. Você quer fazer igual ou parecido. Fazer igual você já de cara sabe que é impossível ou quase impossível. E você quer ao menos seguir os exemplos deles nas jogadas. Mas é difícil. Então, você acaba acreditando, você acaba se convencendo de que a saída é você fugir dessa influência e jogar como você mesmo. Essa influência é mérito, porque ela te ajudou a aprender a técnica de jogar bola, mas também ela complica na medida em que você não consegue
atingir o nível desses gênios, o nível de habilidade, o nível de criatividade, o nível de futebol arte. Então você se resigna à sua condição de ser quem você é, de ter a sua habilidade, o seu estilo, e para o seu azar ou para a sua sorte, você sabe que vai ter que jogar bola como você sabe jogar, dentro do que você é, do que você sabe e do que você pode. O seu lugar no futebol vai ser desbravado, aberto, por você, independentemente da admiração que você tenha por gênios como Garrincha e Pelé. Esse paralelo acontece também em outras atividades, na música, no cinema, no teatro e na ficção, na literatura de ficção. Com certeza, quando eu já sabia que tinha como destino a ficção, a literatura, concentrada principalmente em contos e romances, eu sabia que tinha que encontrar o meu estilo, o meu jeito de escrever, a minha técnica, uma carpintaria própria. Mas havia a admiração por autores, especialmente os clássicos. E essa admiração, assim como eu contei no exemplo do futebol, atingia as raias da influência. E aí eu me sentia preso em alguns autores. Chegava a essa sensação, a esse sentimento. Eu passei pela prisão Machado de Assis, passei pela prisão Jorge Amado, a prisão Guimarães Rosa, e depois vieram outras prisões quando eu parti para literaturas de outras línguas. Tive a prisão Ernest Hemingway, a prisão Máximo Gorki, um escritor russo que eu adoro demais. As obras dele são muito... A gente se identifica com elas, porque elas falam de dor, de sobrevivência e de enfrentamento de uma realidade na qual você é jogado e você tem que caminhar e ir em frente, seguir em frente. E ela fala de indivíduos como nós. É uma literatura muito realista. Ele, como ficcionista, na ficção, ele acaba sendo também memorialista, porque esse escritor, Máximo Gorki, ele transcrevia para ficção com muita intensidade aquilo que ele vivia. De certa forma, isso me influenciou nesse aspecto também. Você fazer da literatura da ficção, uma transcendência daquilo que você vive. Porque aí você passa uma sinceridade, uma intensidade muito real. E o resultado é bom. Outro escritor que fazia isso, não é uma exclusividade do Máximo Gorki, outro escritor que fazia isso e ensinava, pregava isso aos autores que o admiravam, era o Ernest Hemingway, estadunidense. Ele considerava entre seus mandamentos, ele fazia os mandamentos próprios para conduzir a sua carpintaria da escrita. Um desses mandamentos era escrever sobre o que você conhece, porque sobre o que você desconhece,
o que você vai dizer acaba sendo falso até. E o resultado não é aquilo que se espera ou o que você pode atingir quando escreve sobre o que conhece. Então, são lições que a gente vai aprendendo. Olha, então, isto mostra que acompanhar esses autores, ler as obras deles e saber quem eles foram, acompanhar a biografia deles, entrevistas e ensaios que dizem o que eles foram e o que escreveram, ou seja, que traduzem as obras deles, são importantes como campo de aprendizagem, do modo, do jeito, do que eu chamo de carpintaria da escrita. Mas eles escreveram aos seus modos. Você tem que encontrar o seu jeito. Aprender a técnica da escrita não significa escrever igual ao autor, a esses autores que eu citei e outros também que são de grande admiração e poder de influência. Isso gera uma crise. Ou seja, primeiro porque você tem a admiração de autores que elevam o sarrafo, o nível da qualidade literária a um grau tal que, às vezes, é impossível de alcançar. Na maioria das vezes, aliás. Você não vai conseguir alcançar. E isso acaba produzindo um contraste incrível. Ao mesmo tempo que esses escritores e suas obras te inspiram, são inspiradores ao ponto do encantamento, você fica motivado, isso mesmo que eu quero escrever, é o campo da literatura, da criatividade, de contar histórias que eu quero. Ao mesmo tempo, eu tenho que achar o meu jeito de escrever. E este é o grande desafio. O grande desafio de todo autor é encontrar a sua própria voz literária. Estilo, que a gente traduz como voz literária, que a gente pode traduzir também como o seu jeito próprio de escrever, de contar história e de fazer uma narrativa que seja atraente, envolvente, mas que tenha a sua marca. A sua marca. Você pega, por exemplo, um texto, um parágrafo de Guimarães Rosa, você, mesmo sem o nome do autor, você pega um parágrafo de Guimarães Rosa sem o nome do autor. Você identifica o autor pelo estilo dele. Uma vez, no vestibular, caiu lá um texto, um parágrafo de Guimarães Rosa. Foi por isso que eu lembrei desse exemplo. Não deu outra. Era um trecho do conto do Guimarães Rosa, do conto A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, um dos maiores contos do Guimarães Rosa e de toda a literatura brasileira e de língua portuguesa. Então, claro que essa questão, pelo menos, eu acertei. Era evidente que aquele estilo era marca do João Guimarães Rosa, o mestre. Ao mesmo tempo, se você também deparar com uma frase eu não digo, mas um parágrafo de Graciliano Ramos, você vai identificar o autor. Ele tem aquele jeito de escrever. Machado de Assis, também você conhece pelo jeito de escrever. Você depara com um parágrafo ou uma página e não está lá escrito o nome do autor, você tem que adivinhar. Você sabe que é Machado, você sabe que é Graciliano, você sabe que é Guimarães Rosa. Isso não acontece com todos os autores, não. Porque existem outros autores que, embora
excelentes também já têm um estilo mais comum, vamos dizer, mais eficiente. Isso não quer dizer que são maus autores, claro que não, mas são leitores de linguagem dominante, né? Dominante assim, praticada pelo comum, pela média, vamos dizer assim, dos autores. Mas existem esses autores, existem outros também, eu citei esses 3 nomes porque eles são autores de ponta da literatura brasileira, mas existem outros assim também. E existe um mais contemporâneo nosso, também um texto de Raduan Nassar. Se você pegar esse texto e sem o nome do autor, você identifica também. Raduan Nassar atingiu esse nível de deixar a sua marca na literatura ao ponto de um parágrafo, uma página, você conseguir também identificar pelo estilo. Então, e aí você, como escritor, aprendiz, escrevinhador, você quer, se não alcançar esse nível, que é quase impossível, você quer, pelo menos, ao menos, encontrar a sua voz narrativa. E aí, como é que faz? Se esses escritores, eles te influenciam ao ponto de te aprisionarem, primeiro, você vai ter que se libertar dessa prisão, dessas prisões. Vai ter que fugir deles, do ponto de vista da influência na escrita. Eu tive que fugir de Machado, fugir de Graciliano, fugir de Guimarães Rosa, fugir de Jorge Amado. E o interessante é que essa fuga muitas vezes é enganosa. Outros escritores, muito bons também, conscientes disso, você encontra, por exemplo, o estilo de Machado em Otto Lara Rezende, no seu excelente O Braço Direito, um romance fantástico da literatura brasileira. Você encontra em outro escritor muito bom também, chamado Carlos Heitor Coni. Você encontra ali a influência de Machado. Eu calculo assim, especialmente nas crônicas do Coni. A ironia, a vibe assim de desconfiar de tudo, o descrédito em relação ao mundo. Coni tem disso. E isso, claro que com certeza ele bebeu nas águas, entre aspas, das páginas do Machado. E isso acontece com autores estrangeiros também. Para citar um exemplo dos hispano-americanos, os hispanos, eu vou citar 3 nomes: o uruguaio Juan Carlos Onetti, o peruano Mário Vargas Llosa e o colombiano Gabriel Garcia Marques. Eles tinham 2 autores que eram como referências pétreas, né? Aquelas referências fantásticas para eles. E não só para eles, eu estou citando esses 3 autores, mas outros autores citavam com frequência essas referências com muita admiração. O mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo, e é um romance, acredito que um dos romances pilares da literatura hispano-americana. Não diria fundador, porque existem outros romances anteriores e fundadores da
literatura hispano-americana. E o outro é o estadunidense William Faulkner, o famoso autor de Sartórios, de O Som e a Fúria, de Enquanto Agonizo, e outros romances incríveis. E o próprio William Faulkner, ele também não esconde a influência que ele recebeu de um romance que veio para desconstruir, se não destruir, toda a ideia do romance que o mundo conhecera no século XIX, desde a tradição do século XIX, especialmente no Ocidente. Esse autor que influenciou Faulkner, James Joyce, o autor do famoso Ulisses, tão polêmico quanto pouco lido e muito falado, muito temido até, eu acredito. Muita gente teme ler o Ulisses por conta das inovações que ele apresenta, até de um não romance, de uma não ficção, de uma não história, porque no Ulisses você encontra eu estou falando em estilo, até de um não estilo, porque no Ulisses você encontra uma mistura de carpintaria da escrita que é indescritível. Ali você encontra receitas, você encontra poesia, você encontra o que depois se convencionou chamar fluxo de consciência, você encontra a história também, convencional, mas descrita de uma forma muito pessoal, muito joyceana. Consta que, diz a lenda, que por conta desse livro, William Faulkner estava escrevendo uma obra e a reescreveu pela força da influência e da inspiração do Ulisses. Esse livro resultou em O Som e a Fúria, o grande clássico de William Faulkner. Desafiador também, mas é muito bom. Então, essa influência acontece também entre esses autores clássicos, e eles procuram fugir desses autores que os influenciam ao ponto de eles se deixarem contaminar, entre aspas, pelo estilo de autores que eles admiravam. Esse é um problema. Qual que é o problema? Como sair disso? Como encontrar a sua voz narrativa, que seja sua própria, desconectada da admiração e da capacidade de influência de autores que você admira? É um desafio incrível, sofrido até. Por isso que eu comparo a escrita a um campo de batalha. Entre as suas frentes de batalha está o desligamento e a busca, o desligamento de autores que você admira e a busca de uma voz literária própria. Como fazer isso? Como encontrar isso? Eu tenho uma sugestão. Quem sou eu para fazer uma proposta desse nível? Mas eu tenho uma sugestão que é assertiva, porque eu passei por ela e encontrei a minha voz narrativa após os 50 anos. Veja como esse é um desafio da vida inteira, que você martela, 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 até encontrar o seu jeito próprio de escrever.
Não há outra saída a não ser escrevendo, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda para melhorar cada vez mais o seu texto. E, se possível, você reescreve de novo. E escreve novas histórias e vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ou seja, o caminho é andar. Andar no sentido aqui literário, o caminho é escrever. Não há outra saída, porque você, escrevendo, acaba encontrando a sua voz literária, que na ilusão, é sempre uma ilusão, te distancia e você se sente desconectado dos autores que você admirava, que você admira. Mas será mesmo? Foi pensando nisso que um ensaísta, um crítico literário estadunidense, Harold Bloom, escreveu e publicou em 1973 um famoso livro chamado A Angústia da Influência. O foco era a poesia, mas também pode ser entendido, ser feito um paralelo em relação à ficção. A teoria dele nesse livro, para resumir, claro, era de que o poeta, quando se descobre poeta e quer ser poeta e fazer poesias, ele é o resultado dos poetas que ele conheceu e que admirou e que exerceram sobre ele influência tal que ele, quando vai fazer um poema, criar um poema, esse poema está contaminado, entre aspas, na verdade, no sentido de influência, pelos poetas anteriores que ele conheceu. Essa é uma teoria nova, para a época era uma teoria nova, mas para os autores é uma teoria devastadora. Como ser poeta, por exemplo, desconectado da poesia de Edgar Allan Poe, de O Corvo? Como ser poeta e tentando ser original, tentando inovar, desconectando da poesia de Mayakovsky, da poesia de Baudelaire, da poesia dos brasileiros, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, poetas magistrais. Eu não fui para a poesia, eu tenho um único poema que eu já mostrei em encontros literários, mas para o poeta isso é também uma crise poética. Ele quer escrever um conto, um poema, aliás, desconectado o mais possível dos poetas que ele conheceu, porque ele quer criar uma novidade. Se isso é possível, pelo menos, geralmente é a ânsia do escritor, do poeta, do teatrólogo. Mas ele nem sempre consegue. E isso, ao mesmo tempo que te leva a encontrar pode te levar a encontrar uma voz literária própria, se você persiste, se você continua, se você enfrenta esse desafio, se você encara essa crise literária. Ao mesmo tempo que isso é positivo, porque passando por isso você vai certamente acabar encontrando o seu jeito, o seu estilo de escrever, de contar uma história, ou, no caso do poeta, de fazer um poema, você pode também travar. E nesse caso é devastador. Você pode
não podendo, ou não conseguindo, ou não vendo a curto prazo a possibilidade de encontrar uma voz narrativa própria, de repente você desiste de tudo. Isso já aconteceu. Eu conheço um caso assim, de um autor. Na verdade, ele escrevia, era um escritor, mas ele era um editorialista, escrevia editoriais em jornal e era um contador de história verbalmente, numa mesa de bar. Ele contava a história de forma fantástica. Aí eu perguntei para ele um dia por quê. Aliás, eu vim insistindo com ele para ele contar essas histórias por escrito, em livro. E aí ele contou para mim o porquê que ele não escrevia. Por conta de... A gente tinha uma admiração comum por um autor, o contista paranaense Dalton Trevisan, e ele disse que a admiração dele pelo Dalton Trevisan era, assim, no nível de admiração em alto grau. Ele gostava demais, era o escritor que ele mais citava. E eu adoro também o Dalton Trevisan. E deixou uma obra que você não pode deixar de ler. Contos Fantásticos. Ele criou um mundo, uma voz narrativa. É um exemplo de um autor que criou uma voz narrativa também muito própria. É outro exemplo. Por isso que eu disse que, além dos que eu citei no começo dessa fala, existem outros exemplos. Dalton Trevisan também é outro autor que você pode identificar pelo estilo, mesmo sem que o autor não esteja citado no texto. Então, pode travar. E acredito que muitos travaram, muitos travam, e essa é a parte, diria, injusta e devastadora desta crise literária. Para citar alguns exemplos, eu poderia citar outros a mais. Olha, do quanto é intenso o poder da influência literária, não é para menos. Leia um livro como esse. Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Com certeza você enxerga aqui também influência de William Faulkner. E também, quero crer, do mexicano Juan Rulfo. Outro autor, Jorge Luis Borges, ou Borges, como dizem na Argentina. Ele é um autor inovador, atingiu um nível de excelência, assim, dos gênios literários, ignorado pelo Nobel de Literatura, mas ele não precisou e não precisa do Nobel para ser admirado no mundo todo pelos leitores e por outros autores também. Ele escreveu esse livro, na verdade, essa é uma transcrição de conferências dele. Aqui ele fala sobre a Divina Comédia, o pesadelo, as Mil e Uma Noites, o budismo, a poesia, a cabala, a cegueira. Cada título desse é o tema de uma conferência dele. Você sai como se tivesse passado por uma experiência lírica, misteriosa e avassaladora e criativa também, de um livro como esse. Claro que eu digo isso para concluir o seguinte: Borges é outro autor do qual você precisa fugir, você como autor. E é difícil. Outro autor também que tem esse status de influência do qual você tem que fugir, esse aqui. Ele é um autor
eu diria quase unânime. Gabriel Garcia Marques. Esta é uma novela dele, Ninguém Escreve ao Coronel, magnífica, e ele tinha especial carinho por essa novela. Ela é anterior aos 100 Anos de Solidão. Ele ficou famoso no mundo inteiro com 100 Anos de Solidão, e a partir dessa obra-prima, 100 Anos de Solidão, aí os livros anteriores dele passaram a ser conhecidos também. Esse aqui é um deles. Também é outro autor que influencia autores, e esses autores, conscientes dessa influência, procuram fugir dele, do Gabo, da obra dele, da influência que ela exerce sobre leitores, mas a gente está falando aqui de autores. Outro livro que eu citei aqui também, que você lê e é uma verdadeira obra-prima, é um livro fundamental da literatura brasileira e de língua portuguesa, eu diria, da literatura mundial. Sem dúvida, Lavoura Arcaica, do Radu Anassar. Esta é uma obra-prima em todos os sentidos e também nesse aspecto que eu estou discorrendo aqui, que é o estilo, o jeito muito próprio do Nassar fazer essa narrativa. É como se fosse só dele, é como se ele tivesse aberto uma porta que só ele encontrou. Se você não leu, leia, é fundamental. E o meu autor favorito, entre tantos autores favoritos, Machado de Assis. Esse é outro autor de influência grande sobre outros escritores que começam a escrever, porque ele é um modelo de excelência, assim, comparável aos autores russos. Ele, para mim, seria o Nicolau Gogol, o autor de Almas Mortas e o Capote, se ele fosse um autor russo. Mas ele se equipara, ele entra em qualquer grande literatura do mundo. Vocês viram aí, recentemente, uma booktuber impressionada com o livro Dom Casmurro, Romance Dom Casmurro, do Machado, com outro livro também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ela leu e fez elogios aí que repercutiram no mundo todo. No final do século passado, uma ensaísta estadunidense, Susan Sontag, também, ao ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela comentou que não sabia por que, nem como, um escritor dessa magnitude, dessa projeção, desse alcance literário, dessa criatividade, porque um escritor como esse, o Machado, não tinha mais projeção mundial como mereceria. Hoje eu acredito que ele está sendo mais conhecido, a partir principalmente dessas impressões lá fora, citadas, como a da Susan Sontag e daquela booktuber. E merecida, reconhecimento merecido. Então, uma outra influência, quando eu esqueci do Borges, ele também não se curvou a influências. Para mim, ele é um continuador do Kafka, o autor de A Metamorfose. Ele que disse, que escreveu que Kafka entrou para a memória humana. Ele é um continuador do Kafka. Você vê influências dele, sim, diretas, e ele reconhece isso e adora ter tido essa influência, e acredito que nesse caso, no caso dele, ele não
não renegou essa influência, não. Mas, apesar disso, ele conseguiu também atingir uma voz narrativa muito, muito própria. Ele tem um estilo borgiano reconhecido, indiscutível. Outro que se deixou influenciar por Kafka é o Albert Camus, o argelino francês, o autor de A Peste e o Estrangeiro. São ossos do ofício, são crises a serem administradas e resolvidas. Cada escritor resolve de uma forma, mas toda situação ligada a essa crise literária, oriunda da influência e da admiração, é uma travessia difícil, como uma corrida de obstáculos. E a saída, como eu disse, é a escrita constante, permanente, incansável, combinada, para concluir, com muita leitura, porque aí você encontra uma diversidade de estilos, de técnicas narrativas para diferentes histórias, e na diversidade você conclui que você não pode se deixar, de forma alguma, influenciar por um único escritor. De forma que, quando você vai escrever, com certeza, se você fizer na imaginação, um paralelo, você querendo se desvincular de um ou alguns escritores, na verdade, tudo que você leu, tudo que você escreveu, está com você nessa hora da escrita, buscando e encontrando a sua voz narrativa. Com certeza, ela também é fruto desse processo que representou crise literária, busca incessante de algo que é abstrato, que é criativo, que é a sua voz narrativa, e de experiência acumulada em escrita. Pode crer que quando você está escrevendo, tudo o que você produzir é fruto desse conjunto de vivências, de experiências e de insistência. Há que insistir, assim na literatura como na vida. Se você me acompanhou aqui até agora, agradeço a sua atenção. Peço que você, se não se inscreveu, se inscreva nesse canal, @Escritor Araújo. Recomende, comente, concordando ou discordando, ou acrescentando uma ideia a esta fala, e também compartilhando este monólogo, que é, na verdade, um diálogo, porque eu estou aqui e você está aí. E na medida em que somos duas pessoas, está estabelecido o diálogo mediado pela tecnologia. Repito, agradeço a sua atenção e até a próxima oportunidade para mais uma edição deste Pense Comigo.